Olá, bem-vindos ao Deságua, sua fonte de informação sobre recursos hídricos da região. Eu, Cássio Bettini, juntamente com a Adriana Castro Silva, vamos apresentar hoje para você uma pessoa muito especial aqui na região e muito importante, que é o Daniel Gomes, gerente da CETESB aqui de Araçatuba. Daniel, seja muito bem-vindo aqui no nosso podcast e eu creio que você tem muita coisa para falar para a gente, mas vamos começar pelo seguinte, quem que é Daniel? Bom, Cássio, primeiramente bom dia a você, bom dia Adriana. Agradeço a oportunidade, o espaço da gente poder falar diretamente para a população. Eu acho que é muito importante esse espaço para a gente poder divulgar o que a CETESB faz, o que é a CETESB, né? Mas já que você me perguntou quem é o Daniel, né? Então, Daniel hoje é uma pessoa de 46 anos que é engenheiro químico de formação, né? Eu fiz engenharia química na Universidade Estadual de Maringá. Eu me formei em 2002, eu fiz mestrado também na Universidade de Maringá, na área de concentração de desenvolvimento de processos industriais, né? E eu iniciei minha carreira profissional na iniciativa privada, né? Numa multinacional, no grupo japonês, de curtimento de couro e fabricação de banco automotivo, onde eu permaneci por 4 anos e meio. Foi uma experiência muito interessante na iniciativa privada, me deu muita bagagem para exercer minha função hoje na CETESB, né? E então em 2008 eu ingressei via concurso público na CETESB, na agência de São José do Rio Preto, né? Eu permaneci lá por 9 anos. E então eu vim transferido de São José do Rio Preto para a agência de Araçatuba para assumir como gerente em março de 2017, onde eu permaneço até hoje, né? Já estamos há 9 anos, indo para 10, na função de gerente da agência da CETESB de Araçatuba. Então você tem uma bagagem bem legal já, né? 9 anos aí já é um currículo, né? Um tempinho de formação boa na área. Conhecer a região, né? São 18 anos de CETESB, né? 18 de CETESB e 9 na região. Não, sensacional. Então e o que a CETESB faz? Bom, vamos tentar trazer um pouco da CETESB, trazer a CETESB um pouco para perto da população. A CETESB foi criada em 1968, né, como Centro de Tecnologia de Saneamento Básico. Daí a sigla CETESB, né? Sim. E lá no passado, inicialmente, ela buscava pesquisa, ensaios laboratoriais de mananciais para fornecimento de água para a população e também treinamentos, né? Em 1976, a CETESB ela passou a ser a Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental, né? O foco da CETESB, historicamente, sempre foi controle de fontes de poluição, né? Visando sempre a qualidade do ar, da água e do solo. É isso que eu ia perguntar, né? De poluição não só da água, por exemplo. De água, quando a gente fala em poluição, a gente fala de meios, né? Os meios de poluição. Poluição atmosférica, ou seja, ar, água, solo e, como o Daniel lembrou... Acrescente-se ruído e vibração a essa questão da fiscalização. Que pode ser um tipo de poluição. Sim, que também traz impacto ambiental e também traz incômodos à população. Aí eu preciso perguntar, o que é isso, ruídos? Bom, todo tipo de emissão de ruído que causa algum incômodo à população ou alguma interferência no meio. Então, por exemplo, sonora mesmo que nós estamos falando? Sim, a gente está falando de uma máquina, né, que tem uma emissão sonora aí que causa incômodo local. Então, isso com certeza também está no escopo de fiscalização aqueles caras da que CETESB. Passam, por exemplo, com carro de som, tocando aquele sertanejo no último grau lá, ou funk também está nisso. Não, esse escapou da gente. Ou qualquer outro tipo de música, viu? Pode ser, não precisa ser só essa, né? Quando extrapola aí, né? Os decibéis, né? O nosso foco é em fontes de poluição, que basicamente são as indústrias, né? Para a gente falar assim, sendo um pouco mais... simplista. Mais técnico até também, né? Então são as fontes de poluição, são as fontes industriais. Tá legal. Né? E a CETESB, historicamente, ela vem com a questão da licenciamento e fiscalização de fontes de poluição. Em 2009, a CETESB sofreu uma reestruturação, né? Então, em 2009, a CETESB incorporou as atribuições do antigo DPRN, que era Departamento Estadual de Proteção e Recursos Naturais, que era quem, dentro do licenciamento, ele fazia a emissão das autorizações
seja para corte de árvore isolada, intervenção em APP, que são as áreas protegidas, e também supressão de vegetação. Então, até 2009, o interessado, ele para licenciar o empreendimento, ele tinha 4 portas de entrada, né? Então, ele tinha a CETESB, ele tinha o DPRN, ele tinha o DUSM na região metropolitana, que é o Departamento de Licenciamento e Fiscalização do Uso do Solo Metropolitano, que não pega a nossa região. Tá. E tinha também o DAIA, Departamento de Avaliação de Impacto Ambiental, que o DAIA ele fazia o licenciamento, né, à época fazia o licenciamento dos grandes empreendimentos, né, que são aqueles que dependem de estudos ambientais. Tá. Né? Usinas de açúcar e álcool, termoelétrica, todos aqueles empreendimentos que necessitam... De grande porte. Sim, grande porte, justamente, que dependem de estudos, EIA-RIMA, RAP, EAS, né? Então, a partir de 2009, o interessado ele passou a ter uma porta só de entrada para o licenciamento. Né? Então, se a gente pensar em 2009 processos físicos, né, a gente dependia de manifestação desses vários órgãos. Né? E com a entrada, com a reestruturação da CETESB, entrada em uma porta única, sim, a CETESB buscou trazer agilidade dentro do processo de licenciamento. Olha só. Né? Uhum. Que é uma grande crítica, né, dos setores aí, é a morosidade no licenciamento, né? Mas mal sabe a complexidade que é para se avaliar e para se trazer, Cássio, essa segurança para a população. Sim, né? Porque quando você mantém, quando você assegura a existência, a permanência, a sustentabilidade dos recursos hídricos, a gente está garantindo a nossa qualidade de vida, é isso. Não, né? Exato, quero pegar um gancho aí que é o seguinte, geralmente também, eu sei disso porque eu vivi nesse meio também, né, do meio do privado fortemente. Então, às vezes a gente tem impressão, eu falo isso de coração aberto mesmo, que é só para arrancar dinheiro. Sabe aquela coisa, vem fazer, é mais um negócio aí burocrático para pagar e não vejo o resultado, sabe? Eu falo isso porque ouvi muita gente dizer isso e tal, e ao contrário, o que a Adriana está falando aqui é o seguinte, é para prevenção de um monte de coisa. Sim, né? O que a CETESB busca é o desenvolvimento sustentável, né? Então, quer dizer, não é o desenvolvimento a qualquer custo, isso, não é o desenvolvimento a custo dos recursos naturais, tal, não é o desenvolvimento a custo de incômodos à população. Perfeito. Né? Então, o que a gente busca dentro do licenciamento ambiental é a gente fazer o controle de fontes de poluição. Então, é o que a gente falou, de ar, água, solo, ruído e vibração. Né? Então, dentro do rito administrativo do licenciamento, a CETESB ela faz todas as exigências para que as fontes de poluição sejam controladas. Que vai impactar diretamente na qualidade de vida da comunidade, né? Das pessoas, enfim, né? Deixa eu fazer só isso daí tá aqui na minha cabeça, acho que é uma perguntinha que tem a ver. Quando fala o empreendimento, você falou, né? Quando o empreendimento ali vai começar um empreendimento, tal, tem que procurar a CETESB para ver a autorização, uma espécie de autorização. Quando fala empreendimento, é qualquer tipo de empreendimento? A gente tem por decreto, Cássio, as tipologias de empreendimento que precisam de licenciamento da CETESB. Né? Então, assim, a grosso modo são as indústrias, né? Quando a gente fala de fontes de poluição. E dentro das indústrias a gente tem as classificações, aquelas de baixo potencial, médio potencial e alto potencial poluidor. Ótimo. Né? Ótimo. E a gente tem agora a classificação de baixo risco, de médio risco e de alto risco. E de acordo com a classificação, de acordo com o porte, de acordo com o local onde ela vai se instalar, é que ela vai ter um tipo de licenciamento diferenciado. Né? Então, hoje a gente tem aquelas de baixo risco dispensadas de licenciamento. Né? Então, aqueles empreendimentos que não têm um potencial poluidor significativo, ela não precisa de licenciamento. Legal. Você quer citar um exemplo para a gente, Daniel? Hoje, se você falar em uma serralheria, por exemplo, né, ou um corte a pessoa só vai fazer solda, por exemplo, e fazer uma esquadria. Né, de pequeno porte, abaixo de 500 metros quadrados. Né, a gente usa, além da atividade, o critério de porte. Sim, né? sim. E, então, a gente tem hoje o dispensa de licenciamento, a gente tem o licenciamento automatizado, né, que é a gente chama de VRA, que é o Via Rápida Ambiental. Né, ele é expedito, ele é gratuito, autodeclaratório, né, para aqueles empreendimentos que não têm um potencial poluidor significativo. Sim. E a gente tem o que a gente chama de licenciamento ordinário. Né? Dentro do licenciamento ordinário, a gente tem aquele licenciamento com os estudos de impacto, que são aqueles de grande porte, que eu falei que
que necessitam dos estudos IARIMA, RAP, que são estudos elaborados, feitos por equipes complexos, por equipes multidisciplinares, né? E aqueles licenciamentos que não necessitam de estudos de impacto. Então, hoje, o que a gente faz na agência ambiental são os licenciamentos ordinários que não necessitam de estudos de impactos ambientais. Tá. Né? A CETESB hoje ela conta uma estrutura com 4 diretorias. Né? Então, a gente tem uma diretoria de gestão corporativa, que é a diretoria que dá suporte às outras diretorias, que ela faz... Isso é no Estado? Isso no Estado. A CETESB, enquanto órgão estadual, ela tem as 4 diretorias, que é a gestão corporativa, que dá apoio às outras diretorias. A gente tem a diretoria de qualidade ambiental, que é aquela diretoria que faz toda a questão de monitoramento de qualidade da água, qualidade do ar. Tem os laboratórios, né, os laboratórios na sede, os laboratórios descentralizados. A gente tem a diretoria de avaliação de impacto, que faz esses licenciamentos de grande porte. E a gente tem a diretoria de controle e fiscalização ambiental, da qual eu faço parte, e onde existem aí as 48 agências ambientais espalhadas pelo estado de São Paulo. Né? Então, são essas 48 agências ambientais que dão a capilaridade da CETESB dentro do estado. Né? Não, então, a CETESB está presente em todos os municípios do estado, né? O que traz para a gente está muito próximo da população. Né? Muito bom isso, muito bom. Porque é bem, inclusive a palavra CETESB ela é bem falada, né? Assim, ela é bem... É amplamente conhecida. Quando você fala assim, CETESB... É amplamente conhecida. CETESB é um nome que as pessoas conhecem, não é um nome difícil. Uma sigla, assim... Talvez não saiba o que quer dizer exatamente o significado, mas já ouviu falar. Tanto que hoje, você pegar o CETESB, ele é a sigla do nome inicial, né? Então, ele é tanto consolidado que ele se manteve de 68 para cá, continua até hoje, perfeito, né? Você estava falando até da história que teve a evolução, né? De 68 para cá, teve a evolução. Teve alguns nomes que passaram no órgão, mas a sigla se manteve. Né? Então, o Bombril da... É uma sigla consolidada. E hoje, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, CETESB. Tá, né? Não, que show. E a gente tem... Dentro da estrutura da diretoria das 48 agências, a gente tem uma agência aqui no município de Araçatuba, né? E onde a gente atende 30 municípios. Né? Então, a gente pega no eixo da rodovia Marechal Rondon, a gente pega lá desde Mirandópolis até Promissão. A gente pega no outro eixo, ali, Turiúba, Lourdes, até o rio Aguapeí, né? A margem direita do Tietê, passando para a margem esquerda, ali, Lusiânia, Santópolis do Aguapeí, né? Todo esse miolo aí, os 30 municípios são atendidos pela agência de Araçatuba. É uma população de quase 500 mil de habitantes, a gente está falando, né? Uma extensão territorial grande. E a atuação da CETESB, Daniel, tanto assim, empreendimentos, esses empreendimentos, esses portes de empreendimento que você citou, estejam eles situados na área urbana ou na área rural? Sim, tanto em área urbana quanto área rural. Né? Isso em fontes de poluição. E na questão de recursos naturais, a CETESB hoje ela faz a emissão de autorizações, né? Então a gente faz as emissões das autorizações para corte de árvores isoladas, né? A gente faz autorização para supressão de vegetação nativa. Então não são só indústrias. Então, digamos assim, a CETESB tem uma atuação para a indústria, certo? Mas também para essas áreas naturais, essas áreas protegidas. Desde 2009, com a incorporação das atribuições do DPRN para a CETESB, isso foi incorporado 100%. Esse aí, quando você fala individual, se eu quero cortar uma árvore na calçada da minha casa, por exemplo, tem sentido aí? A CETESB se envolve, não tem nada a ver? No município área urbana, você procura primeiro o órgão ambiental municipal. O municipal, legal. No rural já... Rural, aí a gente vai procurar a CETESB. Né? Mas na dúvida, a área urbana sempre procura o órgão municipal. Show. Ele vai orientar, né, toda a população. Isso, boa. E assim... Pegando um gancho aí no que você falou, né? Procure sempre a CETESB, né? Isso que a gente fala. Bacana. Para você aí que quer fazer alguma coisa, quer cortar uma árvore, quer fazer uma intervenção aí na beira do rio, né? Quer suprimir vegetação, na dúvida procure a CETESB, né? Para quem acompanha o canal aí, a gente viu aí com uma conversa com o Simas do DPFA,
hoje DPFA teve, ele explicou muito bem essa questão da relação entre a CETESB com os outros órgãos, né? Então, a CETESB ela tem uma interação muito próxima com a Polícia Ambiental, né? E com hoje DPFA. Né? Então, é tudo integrado, né? Sim, são todos meio são que interrelacionados, né? Então, e se complementam, né? Tem esse caráter. E como Sim. é esse acesso, Daniel, assim, do cidadão junto à CETESB? A CETESB ela pode ser procurada pessoalmente, né? Aqui na região a gente está na Agência Ambiental de Araçatuba, horário comercial de segunda a sexta, mas existem também os canais de comunicação diretos, né, via nosso site, via 0800, a CETESB criou um call center para... A gente pode deixar o site... Sim, está embaixo, já na descrição. Sim, a CETESB criou um call center para atendimento da população, lá no nosso site tem os diversos canais. Legal. Né? Mas o que a gente fala é que, assim, procure a CETESB antes de fazer qualquer coisa, qualquer intervenção. É isso que eu queria chegar, porque nos papos que a gente teve aqui ultimamente, com o Simas, inclusive, sim. vale muito mais a pena para as pessoas procurarem, antes de fazer alguma coisa, procura a CETESB, procura os órgãos, enfim, né? Para você se regularizar antes, ser orientado antes de fazer alguma coisa. Porque senão o cara vai ter um puta retrabalho, vai ter que fazer tudo de novo, pode levar multa, enfim. Justamente. É a relação que a gente tem, que a gente falou com a Polícia Ambiental, é que se ele fizer algo sem autorização, ele vai tomar uma autuação da Polícia Ambiental. Ele vai ter que fazer uma audiência de conciliação lá no DPFA. Então aí atrasa toda a vida. E muitas vezes ele vai ter que, no fim das contas, procurar a CETESB para proceder à regularização daquilo que é passível de regularização. Né? Porque assim, eu entendo assim, Cássio e Daniel, é um assunto técnico. Então, por exemplo, eu quero fabricar tinta. Tinta automotiva e tal. Eu vou lá na CETESB, vou falar assim, CETESB, eu quero implantar aqui, instalar aqui uma indústria de produção de tinta automotiva, você faz para mim? Não é assim que funciona. Na verdade, como que é essa orientação? Na verdade, Adriana, a gente vai dar toda a orientação técnica de como fazer. A gente pode sentar... A legislação é essa? Sim, falar, olha, primeiro a gente vai ver se a atividade é adequada àquele local. Né? Então, essa questão de adequação de atividade local é o objeto da primeira licença que a CETESB emite. Né? Para a gente entrar um pouco mais no âmbito do que como é o rito administrativo do licenciamento, a CETESB ela emite 3 tipos de licença. Licença prévia, licença de instalação e licença de operação. Legal. Podem ser concomitantes ou não. Então, a primeira coisa que a CETESB vai ver, na licença prévia, o próprio nome diz é prévio, né? Deve ser antes da instalação, é para ver se aquela atividade é adequada àquele local. Né? Se aquelas fontes de poluição são passíveis de controle ambiental. Porque as fontes de poluição, elas existem. O que a gente vai ver é se são passíveis de controle. Que é o nível que ela está, mais ou menos. E se são passíveis de controle, né, a gente vai dizer para ele o que ele tem que fazer para ele estar adequado. Ou seja, ele vai ter uma caldeira. A gente vai dizer, olha, instale um equipamento de controle de poluição do ar na sua caldeira, instale um filtro. Mas né? O que eu quero dizer é assim, a CETESB, porque é uma visão que eu percebo que as pessoas têm, e frustra, porque acha que vai chegar na CETESB, a CETESB vai fazer. Não, você vai ter que procurar um técnico, com conhecimento para isso. Quando você está com febre, você está doente, você procura um médico, não é assim? Sim. Então, é da mesma forma. Então, não pode ser uma frustração. A CETESB está ali orientando para que você não venha a ter problemas futuros, assim, para que você não seja, inclusive, autuado. Né? O empreendimento certo, no local correto, com todos os meios de controle de poluição. Sim. Cara, eu fico imaginando alguma coisa assim, né? Se não houvesse esse trabalho, né, durante 68 para cá, por exemplo, eu fico imaginando como que seria hoje, né, se não tivesse. Do seu ponto de vista, como que seria? Olha, Cássio, eu posso responder essa pergunta dando um exemplo. Né? Então, assim, o exemplo que eu trago e que é emblemático para a CETESB é o exemplo de Cubatão. Né? Todo mundo já ouviu falar no exemplo de Cubatão. É icônico. Então, em 1950, as indústrias pesadas começaram a se instalar lá na região de Cubatão.
né, e indústrias pesadas, de polo petroquímico, né, e em torno de 1985 teve um boom de expansão de polo petroquímico em Cubatão. E aí a gente viu o que aconteceu. A chuva né? ácida, né? Foi a primeira vez que eu toda ouvi aquela falar história isso. de população tendo problema de saúde, mulheres grávidas tendo problemas. Então, assim, aquilo foi um boom com a questão ambiental que não foi levada com certo rigor que deveria. Né? E aí a CETESB entrou atuando nessa questão, né? Então a CETESB passou a controlar essas fontes de poluição, né? Então houve uma ação concentrada aí na CETESB em torno aí de um período de 6 anos, ela praticamente efetuou o controle de 90% das fontes de poluição de Cubatão. E que hoje a gente vê Cubatão uma cidade totalmente diferente, recuperada, né, com padrões de qualidade do ar aí totalmente normalizados. Né? Isso eu acho que é excelente, cara. É aí que eu queria chegar. Porque antes de jogar um monte de pedra, né, numa instituição ou num órgão, você fala assim, olha o impacto que isso daí causa. Né? Esse exemplo foi fantástico que você deu, eu me lembro muito bem disso. Teve repercussão aí internacional, inclusive, né? De pessoas, né, que afeta a vida das pessoas. Justo. Então não é um órgão que está ali para captar dinheiro só. Sim, não tem dúvida. O dinheiro bom, tudo, né? Não existe almoço de graça, então tudo tem custo, obviamente, para ter um retorno para a sociedade. O objetivo principal da CETESB é promover o desenvolvimento sustentável. Fantástico. Né? Então, assim, o que a CETESB quer é que o Estado se desenvolva, né? Mas que seja mantida a questão da qualidade do meio ambiente. Né? E é isso que a CETESB busca, isso que a CETESB prima, é buscar melhorias para a sociedade do Estado de São Paulo. Cara, perfeito. E nesse monitoramento, você falou do exemplo de Cubatão. Aqui, olhando esse cenário nosso, a nossa região, o que a gente tem, o que a CETESB monitora? Eu vou falar 2 coisas aqui que eu acho que todo mundo vai perceber, vou falar uma coisa aqui que todo mundo vai conhecer, né? Então, quem já foi à praia, o litoral do estado de São Paulo, a maioria das praias ela é monitorada pela CETESB, a questão da balneabilidade. Ah, sim, as bandeirinhas. Então, para quem nunca prestou atenção, quando for à praia, procure a bandeirinha da CETESB, ela vai estar lá, a bandeirinha verdinha, para uma praia condição adequada de balneabilidade, bandeirinha vermelha para uma praia imprópria. Né? Isso é um trabalho que a CETESB faz e que assim, é um serviço direto para a população. Né? Semanalmente a CETESB vai fazer as análises de qualidade da água das praias. E na região aqui? Na região a gente tem uma rede de monitoramento de qualidade de águas interiores. Então, assim, córregos, rios, a CETESB mantém uma rede de monitoramento de qualidade da água, tanto subterrânea quanto superficial. Né? Então ela tem, dentro da malha hidrográfica, das bacias hidrográficas, ela tem os pontos de monitoramento de qualidade da água. Né? E por que isso é importante? Né? Porque isso direciona políticas públicas. Sim, né? A gente tem que conhecer a economia, inclusive. Sim, com certeza. A gente tem que conhecer como é que está a situação dos nossos corpos d'água para a gente promover ações de políticas públicas que venham ao encontro dessa situação. Né? E o Comitê de Bacia é o melhor palco para isso. Né? E o Comitê da Bacia Hidrográfica, como que ele contribui ou como que ele complementa isso no teu ponto de vista? Como que essa relação Comitê e CETESB? Sim, eu vejo a participação da CETESB dentro do Comitê de Bacia, né, eu acho que o Comitê de Bacia é um palco multissetorial e isso é riquíssimo, né? Eu acho que isso é importantíssimo dentro da discussão, né? E a CETESB ela vai contribuir dentro da execução do plano de bacia, né, que é onde todos os envolvidos vão determinar o que é importante para aquela região. Né? Por isso que o Comitê de Bacia é regional. E aqui o comitê, tendo Estado, sociedade civil e municípios, né, a gente vai identificar e vai verificar o que é importante naquele momento para aquela bacia. Muito bom. Muito bom. Ó, aí tem um negócio também, né, pra gente, que não pode deixar de falar, né? Só para a gente concluir aqui, tá, Adri? É o seguinte, e as dificuldades, né, que tem a CETESB? Nós vimos aqui, é um órgão importante?
Se não existisse, a gente viu o que aconteceu, eu já dei um exemplo. Né? Trabalha pra caramba? Trabalha pra caramba. Tem uma cobertura gigantesca no estado? Tem. E as dificuldades que vocês enfrentam? O que... Bom, Cássio, assim, a gente... Claro, temos as nossas dificuldades, né? E uma delas é a questão de cobertura territorial, né? Então, por exemplo, a agência de Araçatuba, a gente atende 30 municípios, né? Com uma estrutura de 3 funcionários administrativos e 6 técnicos, né? 6 agentes credenciados. A gente tem aí uma multidisciplinaridade dentro do corpo técnico, né? Isso é importantíssimo para análise dos projetos. Né? E a questão territorial, ela traz um pouco essa dificuldade, a questão de número de municípios, né? Quando a gente fala 30 municípios, então a gente fala em pelo menos 30 lagoas de tratamento, 30 aterros sanitários. Sim. Né? E vai se multiplicando, isso, obviamente. Isso, né? no dia a dia é o que, assim, que nos demanda... Mas eu estou me referindo mais saber que isso é uma questão estrutural, né? Sim. Você disponibilidade, enfim, tem vários fatores aí que envolvem. Mas mesmo assim continua trabalhando. Mas assim, em relação ao público, né? Em relação ao próprio interessado, empreendedor, por exemplo, existe esse tipo de... Na verdade, o que é importante a gente frisar, né, é a importância da educação ambiental. Né? Aqui a gente está dentro do comitê de bacia, a gente tem lá a Câmara de Educação Ambiental. Sim. Porque, assim, a própria Constituição já fala, né? É um direito o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Só que, por outro lado, ela também fala, é dever do poder público e dever da coletividade. Sim. Né? Então, assim, compete a todo mundo. Uma responsabilidade de todos. Né? É uma responsabilidade de todos. Né? Compete a todos manter a questão do meio ambiente equilibrado, e quando eu digo todos, são todos mesmo. Né? Então, é o município fazer a gestão adequada das suas estações de tratamento, é a dona de casa não jogar o óleo usado na pia. Né? Então, são... É cultura mesmo. É cultural, Então, a cultura da gente de preservar um bem tão rico. A gente precisa conhecer para poder preservar. Mas eu penso assim, que o recado mesmo é que a CETESB, ela está aqui para proteger, sabe? Sim, proteger, porque meio ambiente... O que você falou aqui é saúde pública. É saúde pública, é isso. Então, é uma questão de proteger a nossa vida, de garantir qualidade de vida. Sim, o que a gente tem. E não um órgão que está aqui para atrapalhar, para causar atrasos. Para arrecadar taxas. Para garantir, uma qualidade eu acho que é essa visão. É essa visão que tem que... O que a gente tem que ser propagada. O que a gente tem que buscar é que manter um meio ambiente equilibrado para as futuras gerações. Isso aí. Né? Para os nossos filhos, para os nossos netos. Né? E é isso que a CETESB busca, é promover o desenvolvimento, mas mantendo o meio ambiente equilibrado. Pô, Daniel, para que não tenhamos nunca mais nenhum Cubatão aqui nessa nação. E parece que o trabalho vem dando certo, né? Sim. Então, puxa, genial, Daniel. Você tem algum recado que você quer? Estamos chegando ao final. Sim, tem algum recado que você quer deixar para quem está nos ouvindo? Sim, eu gostaria de dizer a toda a população que a CETESB está de portas abertas. Né? Então, assim, procure a CETESB, vá tomar informação. Nós estamos lá para orientar, né? Para mostrar quais são os caminhos que o empreendedor ou que a população vai ter que trilhar para se regularizar, para promover a implantação de uma indústria, para obter uma autorização. Né? Então, assim, o recado final estamos de portas abertas para atender a toda a população, todos os usuários do Sistema Ambiental Paulista. Sensacional. Muito obrigado, Daniel, por vir aqui doar seu tempo para explicar. Sim, super esclarecedor, assim, didático. Foi acho que prazer e coloco mais uma vez a CETESB à disposição de todos. Procure a CETESB. Show de bola. E eu tenho certeza que vai ter um futuro bate-papo também com ele novamente, né? Sempre é bom a gente reforçar. Sim, sem dúvida. Aqui é para você, cidadão. Estamos à disposição. Beleza, pessoal? Esse foi o podcast Deságua, que é a sua fonte de informação sobre recursos hídricos da região. Legal? Até o próximo.